Olá, internauta que acompanha o canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e eu estou de volta com o especial Dicas de Professor para os futuros candidatos a auxiliar e técnico de necropsia do concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Neste segundo e último vídeo do especial de Dicas de Professor, eu vou entrevistar o professor Diego Almeida, professor, obviamente, do curso Degrau Cultural, que vai trazer aqui dicas para os futuros candidatos na disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana, que faz parte do conteúdo de conhecimentos específicos das provas para os cargos de auxiliar e técnico de necropsia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui comigo neste especial. Tenho certeza que a gente vai aqui trazer muitas dicas de preparação para os futuros candidatos. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, professor. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dando mais dicas, alcançando o máximo de pessoas, elucidando, inclusive, muitas dúvidas que eu venho recebendo dos alunos, feedbacks desses alunos do presencial, Degrau Cultural. Vai lembrar aqui que os alunos do presencial estão com aulas aí, as aulas estão voando aí, tanto no projeto Degrau Lives, que é um projeto maravilhoso que nasceu aí dessa pandemia e tem tudo para ficar, mestre. Por quê? Porque o aluno, justamente nesse período de pandemia, entendeu e precisou se reinventar. E a Degrau trouxe esse produto maravilhoso, que é o Degrau Lives, onde o aluno tem esse contato com o professor, ele consegue interagir com o professor, mesmo não conseguindo estar numa unidade física, Além do projeto das aulas gravadas, do projeto EAD, que também vem ajudando muitos alunos que não conseguem chegar a uma unidade física do Degrau. Tem sido um diferencial para os alunos. Sem dúvida alguma, E com essa pandemia, muita gente teve que recorrer, às aulas online, para poder continuar os seus estudos, Mas, mestre, a gente vai entrar depois um pouquinho nessa seara para te falar um pouquinho como se preparar durante esse período de pandemia. Mas vamos primeiro adentrar aqui na parte mais de conhecimentos específicos mesmo, A gente vai conversar um pouquinho dando dicas aí sobre a disciplina de Anatomia e Fisiologia e depois nós vamos fechar essa nossa entrevista com dicas um pouco mais gerais para todos os candidatos. Este último concurso para auxiliar de necropsia, ele é de 2002, Isso. Já temos aí mais 18 anos, 19 anos, já indo para 20 anos, Indo para 20 anos. E há um técnico de necropsia 2009, ou seja, as duas seleções foram realizadas há bastante tempo, como a gente já comentou aqui, Independentemente do cargo, a melhor referência de estudo para os futuros candidatos no que tange essa parte de conhecimentos específicos, que é a anatomia e fisiologia humanas, é o programa de 2009? Ou existe um conteúdo programático mais atual, de algum outro concurso, que os candidatos devem adotar para a sua preparação, mestre? Essa pergunta é uma pergunta muito recorrente, inclusive agradeço a oportunidade de poder responder. Então, vamos entender como foi, primeiro, essa estrutura, esse concurso, lá de 2002. Em 2002, houve aí a última prova para o cargo de auxiliar de necrópsia ou necropsia, tanto faz, a forma que se fala, que também era nível fundamental. Mas ainda em 2002, houve uma prova de técnico de enfermagem. E aí eu vou traçar um paralelo com a última prova de 2009. Mas primeiro, falando de auxiliar de necrópsia, lá de 2002, foi utilizada, esse certame foi realizado pela FAEPOL, junto com a NCE, então você vê que tem uma estrutura, essa prova vai trazer uma estrutura completamente diferente da que aconteceu em 2009. E a janela de tempo entre essas duas provas é muito mais curta do que hoje estamos aí em 2021. E já nesses 7 anos de diferença, já existe aí um perfil completamente diferente, não só pela mudança de banca, mas pela mudança do perfil das provas nessa janela de tempo. Lá em 2002, foram cobradas aí para o cargo de auxiliar de necropsia, matemática, língua portuguesa e conhecimentos específicos, biologia, anatomia e fisiologia humana. Quem já está estudando, inclusive no canal do Degrau Cultural, tem um vídeo, na verdade são 2 vídeos aí com 4 horas de aula, onde eu vou corrigir todas as questões
para auxiliar e técnico em necropsia, né? E aí você consegue ver uma diferença estrutural nesses dois concursos. Na prova de técnico, em 2002, foi cobrado informática, matéria que não foi cobrada em 2009. Então, você já vê aí um perfil completamente alterado. Mestre, em 2009, era necessário que o candidato acertasse 50% da prova, né? Coisa que era cobrada de uma forma diferente lá em 2002, onde bastava que esse candidato acertasse apenas uma questão de matemática e uma questão de língua portuguesa. Então, já observamos aí um perfil de cobrança completamente diferente. Por isso, a melhor forma de se preparar, né, ter uma referência, é a prova de 2009. Obviamente que existem outras provas no Brasil inteiro para carreiras de necropsia, tanto em universidades públicas, tanto para carreiras policiais. São Paulo tem provas mais atuais, Piauí, ou seja, vários estados, mas com perfis completamente diferentes do Rio de Janeiro. As provas do Rio de Janeiro realmente são muito peculiares, ok? Quanto à parte específica, obviamente que a parte de anatomia e biologia não vai mudar. Ou seja, você vai estudar o coração da mesma forma que estudaria para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Piauí ou para qualquer outra instituição. O que vai diferenciar é como fazer essa prova. Esse é o grande diferencial. Então, o programa de 2009, nessa parte de anatomia e fisiologia, é um programa bom, adequado para o candidato continuar estudando, então. Correto? Com certeza, com certeza. Até porque além da prova de 2009, essa parte específica, contar com 80% da pontuação da prova. Então, já demonstra a importância de estudar a parte específica. Foram 40 questões, no entanto, cada questão com peso 2. Isso daí faz uma diferença, né, para o auxiliar, né, que é o cargo de nível fundamental, a prova teve 30 questões de 60. Né? A parte de anatomia e fisiologia foram 30 questões de 60 com peso 1. Mas para o técnico, né, foram 40, eram 60 questões, 40 de anatomia e fisiologia com peso 2. Exatamente. E aí, já que você tocou nessa questão, mestre, você acredita que a estrutura vai ser mantida para esses dois cargos? Ou seja, o auxiliar podendo ter 30 questões com peso 1 e o técnico com 40 questões com peso 2, ou você acredita que a prova será igual para os dois, de repente com peso 2, com 40 questões, ou com 30 questões com peso 1? O que você acha que pode acontecer na prova para esses dois cargos em 2021, que é quando está previsto, né, a prevista divulgação do edital para auxiliar e técnico de necropsia? Luiz, penso eu que a prova de técnico em necropsia mantenha o perfil de 2009 com ênfase nas estruturas anatômicas. Por quê? Porque uma vez que o corpo dá entrada lá no IML e ele está na mesa de exame, a partir daí, quem vai manipular, quem vai realizar de fato os procedimentos, né, e vai exigir mais do profissional em relação aos conhecimentos específicos, são para o técnico em necropsia, juntamente com o perito, mas muitas das vezes, e a maioria das vezes, o técnico de enfermagem vai realizar a manipulação, o corte, podemos dizer assim, né? E o auxiliar vai trabalhar também, obviamente que na prática existe aí uma divisão bem diferente do exercício da profissão, mas, de fato, a função do auxiliar é receber, cuidar desse corpo, receber, por exemplo, do bombeiro, e aí depois fazer a lavagem desse corpo, despir esse corpo e armazená-lo. Então, existe uma exigência de conhecimento específico das estruturas diferente para o técnico de enfermagem, desculpa, porque eu sou enfermeiro e acabo falando do técnico de necropsia, até porque o cargo de auxiliar é nível fundamental. Obviamente que não vai exigir tanto, tão aprofundadamente. Agora,
Analisando a última prova, a prova de 2002, não foi uma prova fácil, tá? Não foi uma prova muito fácil, apesar do cargo ser para o nível fundamental. E aí, você observa que o perfil da prova de auxiliar exigia mais conhecimentos com relação à biologia, conhecimentos de fato mais nessa parte mais fundamental da parte específica do que, de fato, a parte estrutural, a parte anatômica que foi exigida para a prova de técnico em necropsia. Então, em resumo, mestre, você acredita que deva ter um número de questões maior para o cargo de técnico e talvez com um peso também diferenciado. Você acredita talvez que isso tende a acontecer novamente? Exatamente. Agora, com relação à cobrança, eu acredito que se repita de 2009, inclusive de 2002 não foi cobrada do mesmo jeito. Ou seja, o cara precisava acertar um número de questões dentro de cada área menor do que em 2009. Em 2009, mesmo a parte específica tendo ali um número maior de questões, obrigatoriamente o candidato deveria acertar 50% de cada um dos assuntos. Então, das 20 questões de língua portuguesa, ele obrigatoriamente, para seguir no concurso, ele precisava acertar pelo menos 10 e pelo menos 20 questões de anatomia. Eu acho que o que vai mudar com relação à prova é isso. O aluno, o candidato precisa acertar um número mínimo de questões maior do que a prova de 2002. E você citou uma coisa bem interessante, você comentou que a prova de auxiliar não foi tão fácil assim no último concurso, né? E aí as pessoas têm a sensação, muitas vezes as pessoas acreditam nisso, né? De que às vezes o cargo de nível mais baixo que o outro, né? Vamos botar aqui de uma outra forma, de uma outra analogia, por exemplo, como tem muito concurso para a área judiciária, às vezes tem o técnico judiciário, que é de nível médio, e tem o analista judiciário. E muitas vezes os professores comentam que a prova de técnico para determinadas disciplinas é até mais difícil do que a prova de analista, que é de nível superior. Você acredita que isso possa vir a acontecer ou não é uma tendência? A tendência é que o técnico de necropsia seja uma prova um pouco mais difícil que a de auxiliar de necropsia. Você acha que a tendência é manter isso ou não? Talvez a estrutura das questões seja diferente. Agora, isso não vai interferir na facilidade de uma prova em relação à outra. Talvez o foco daquela questão para técnico seja em uma estrutura. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui. De acordo com a análise de uma peça anatômica, qual a localização específica dessa peça anatômica? Para o técnico. Às vezes, para o auxiliar, pode cair, com relação a essa estrutura, mais o funcionamento, as dimensões, mas isso não significa que é mais fácil. Não significa que o candidato não tenha a necessidade de ter o conhecimento total sobre aquela estrutura anatômica, né? A sua forma de cobrar que pode ser com uma ênfase diferente para a técnica. Perfeito. Então fica aí, tanto o candidato auxiliar como analista, como técnico, né? Precisam aí estudar igual, de forma igual. Dentro da disciplina de anatomia. Até porque eu acredito que os candidatos de técnico também realizarão a prova de auxiliar. Sem dúvida. Não é? Isso daí já é um fato. Então, eles estão estudando para auxiliar, para técnico, e já estão com embasamento para auxiliar. Então, o conteúdo programático, analisando os dois editais, obviamente o edital de 2002 já tem muito tempo, né? Analisando aí o edital de 2009, não tem muita diferença, e eu acredito que não haverá mudança nessa parte específica. Não haverá mudança nessa parte específica, até porque a humanidade não evoluiu como os outros assuntos assim, né? Não tem tanta mudança estrutural. Obviamente que algumas nomenclaturas não são utilizadas. A estrutura, de fato, não muda. Mas as nomenclaturas, sim, essas nomenclaturas, sim,
sofreram alteração, muitas delas sofreram alteração, e isso pode ser um diferencial aí para o estudo do aluno que estava estudando com material de 2009 e precisa se reciclar, precisa se atualizar para esse concurso que nós estamos aguardando. Bem rapidamente, mestre, diga aí, por exemplo, duas ou três nomenclaturas que foram alteradas, por exemplo, de 2012, de 2009 para cá, desculpa. Sim, por exemplo, eu posso falar da patela, que aí em algum momento foi chamado de rótula, e aí novamente nós estamos chamando de patela, né? Algumas nomenclaturas. As trompas uterinas, não é? Eram chamadas, né? Na verdade, sim, para te explicar basicamente, cada estrutura que foi descoberta por um cientista levava o nome desse cientista, né? Lá no pâncreas existem as ilhotas de Langerhans, né? Onde é produzida a insulina e o glucagon, são hormônios que com certeza vão cair na prova. No entanto, agora simplesmente são chamadas de ilhotas pancreáticas, né? Então, os nomes estão tendo a referência com a própria estrutura. Não estão tendo o nome do descobridor. Temos as trompas auditivas, né? As tubas auditivas, que também tinham nomes diferentes, nome dos seus descobridores. São nomes de fora, né? São nomes de europeus, com toda certeza. Então, agora são nomes mais fáceis, né? Agora é tuba auditiva, tuba uterina, não tem nome, não tem ilhotas pancreáticas, não tem mais ilhotas de Langerhans, por exemplo, né? Então, são vários nomes que mudaram aí. Perfeito, mestre. Assim, estudar para concurso, os candidatos têm uma preocupação muito grande, né? Assim, em saber quem é a organizadora do concurso, né? Sobretudo daquelas disciplinas de português, de direito, né? De fato, conhecer quem é a banca organizadora em português, né? Conhecer a banca organizadora em direito, nas disciplinas de direito, é muito importante para fazer o direcionamento dos estudos. Mas, no entanto, no que tange especificamente essa parte de conhecimentos específicos, de anatomia e fisiologia humanas, né? Há alguma importância ou não em ter uma definição de banca para o candidato? Tem bancas com perfil que você acredita que vai fazer questões com determinado perfil, caso seja essa banca escolhida, outras vão fazer de outro estilo, ou para anatomia e fisiologia não há a menor diferença? Não. Com relação às bancas, sim, existem bancas com perfis diferentes. No entanto, nós estávamos aguardando, né? Até porque foi confirmado a banca AOCP, que seria a organizadora. Até então, agora não sabemos se ela vai voltar. O perfil da AOCP, já começando por ela, porque por muito tempo as pessoas estudaram em cima dessa banca. É uma banca que já realizou muitos concursos no Brasil, principalmente para hospitais, para a EBSER, né? Alguns hospitais universitários. Então, é uma banca que já tem um perfil de fazer provas de anatomia, de fisiologia, de biologia, inclusive para outras carreiras. Qual é o perfil da banca OCP? Perfil de estrutura. A banca OCP não tem o jeito de fazer muito o funcionamento daquela estrutura, né? Ele vai mais para o formato, para a localização. Por exemplo, eu posso falar dos rins, né? Os rins, as pessoas estudam muito. Eu posso falar que, enquanto a Fundação Getúlio Vargas falaria da parte mais microscópica, mais fisiológica, né? De onde é formada a urina, por exemplo, né? A banca, a OCP, falaria simplesmente é um órgão retroperitoneal ou intraperitoneal. Qual é a estrutura que está acoplada? Então, ele está preocupado com os cortes, por exemplo. Eu posso falar que é um corte sagital, que é um corte que vai dividir essa estrutura em duas partes. Eu posso falar, por exemplo, de um corte transversal, de planos de secção, planos de orientação. Esse é o perfil da OCP. A Getúlio Vargas já tem um perfil mais denso, ele já entra um pouco mais na fisiologia, no funcionamento daquela estrutura. Então, se, por exemplo, for a banca Getúlio Vargas, você precisa estudar um pouco mais todo o contexto daquela estrutura, porque talvez a questão não traga ali uma coisa muito óbvia, uma pergunta muito óbvia. Você precisa de um conhecimento
prévio sobre o funcionamento daquilo para chegar à conclusão que nós estávamos falando daquela estrutura. Nós temos também a Firepol, a própria banca Firepol, que já foi uma das organizadoras, já tem um perfil voltado mais para a parte de células, né? Falando de reprodução celular, a parte mais biológica, uma parte do começo da formação daquela estrutura, a parte de tecidos. Então, cada banca vem trazendo um perfil. De fato, a banca OCP seria realmente uma banca um pouco mais fácil para resolver para os candidatos, né? Mas isso leva a nota de corte lá para o teto, né? Sim. Você já comentou aqui da FGV, né? Que pode ser também a banca do concurso, é uma das bancas, sim. Né? Você já traçou um perfil dela, falou bastante da OCP, mas existem aqui ainda outras bancas que estão sendo cotadas. Uma é o Sebrasp, né? Que é o SESP-UNB, né? O famoso SESP-UNB. Temos o Instituto Selecom também. Temos o IBFC, que inclusive fez os últimos concursos da Polícia Civil, né? Temos o IBGP Concursos, que é uma banca, para mim, também um tanto quanto desconhecida. E temos o IDECAM, né? Que é uma outra banca relativamente até tradicional aí. Você consegue também traçar um pouquinho o perfil dessas bancas, em termos dessa disciplina? Então, se você puder iniciar, vamos falar pelo Sebrasp, então, primeiro, que eu acho que é a mais importante, a mais conhecida. A banca Sebrasp, né, é a banca mais temida, inclusive, né? Você poderia até colocar como adjetivo a banca mais temida por conta da forma com que eles tratam aí as assertivas e os erros. Então, acho que as pessoas têm muito medo da Sebrasp por conta de medo de errar e perder aí uma questão que teria acertado anteriormente. No entanto, eu não vejo motivo para os candidatos terem medo dessa banca. Por quê? Inclusive, ele vai receber ali uma informação, ele vai receber uma informação do texto e vai julgar se, na maioria das vezes, né, se é certo ou se é errado. Então, inclusive, eu acredito que seja um facilitador para esse candidato, porque ele não terá tantas alternativas, tantas possibilidades, né, de encontrar ali possíveis pegadinhas, né? Que é o grande medo dos candidatos. Então, ele vai julgar aquela informação, se aquela informação é certa ou errada, se ele levou a sério o estudo dele até aqui, com certeza não vai oferecer grandes dificuldades. Existem provas de técnico e auxiliar que foram já em outros estados feitas pela Sebrasp e não vejo grande diferença, grande dificuldade. Mas é uma banca que pede mais o conhecimento conceitual, mais estrutural? Exatamente, mais o conceitual. Ele vai trazer mais o conceitual e aí vai te dar um comando com relação à posição. Por exemplo, ele pode falar... Desculpa, pode falar. Não, desculpa, pode terminar. Ele vai te dar um conceito, ele vai te contar uma história. Tá? Ele vai te contar uma história, ele vai te dar toda a definição daquela estrutura que ele está querendo falar e ele vai perguntar para você se de fato aquela estrutura está localizada naquela localização ou se aquela estrutura exerce aquela função dentro do corpo. Mas a informação toda já estará na pergunta. Então você não tem muito... Ou sabe ou não sabe. E o IBFC, né, que foi a banca do último concurso da Polícia Civil para papiloscopista, inspetor, oficial de cartório, que foram realizados ali entre 2011 e 2014. Qual é o perfil dessa banca? Como é que é a característica da questão dessa banca? Todas as questões que eu já corrigi, inclusive eu já analisei todas as questões que foram feitas dentro desse conceito, né? Tanto do Sebrasp, tanto o IBFC, quanto o IDECAM. Então, a IBFC realmente é uma banca também. Eu acho que ele é um pouco mais difícil que a OCP, porque ela vai trazer mais conceitos muito mais específicos com relação às estruturas, né? Então, é necessário se atentar aos detalhes. A banca IBFC gosta muito de detalhes, tá? Traçando um paralelo com a OCP e também traçando um paralelo com a IDECAM, que são análises mais macro, né?
são estruturas maiores. Então, talvez seja um pouco mais fácil para o candidato responder as questões. A IBFC é uma banca que gosta de detalhes. Essa é a dica que eu dou para vocês aí, se vocês estão estudando. Fiquem atentos àquela cerejinha do bolo que o professor fala na sala de aula. É isso que a banca IBFC gosta de cobrar. E o IDECAN, que você acabou de citar? Tem um perfil muito parecido com o Sebrae. Não, tem um perfil muito parecido com a OCP. Com a OCP. São questões, tanto a OCP quanto a IDECAN, né, quanto IADES também, outras bancas que têm um perfil muito parecido, são questões grandes, questões com assertivas muito grandes, onde a impressão que eu tenho é que eles estão mais preocupados em derrubar o candidato do que, de fato, mensurar se aquele candidato tem conhecimento ou não. Então, ele traz questões muito grandes, com muitas palavras, e aí ele vai mudar um sim pelo não, ele vai colocar um exceto no final, ou seja, a ênfase ali, de fato, é para limpar o máximo, para peneirar o máximo. Não são questões difíceis. Não são questões difíceis. O que torna difícil aí para essas bancas é a interpretação do candidato daquela questão, né? De fato, saber o que o cara está perguntando. É isso que vai derrubar o candidato ali, se ele não souber interpretar bem. Sim. Fica faltando basicamente duas bancas, né, para você fazer uma análise. O Instituto Selecom, que é uma banca nova que está crescendo muito no país, e o IBGP Concursos, que eu confesso que eu não conheço. Mesmo tendo aí mais de 20 anos de concursos públicos, aqui trabalhando com concursos públicos. Instituto Selecom, parece com algum tipo de banca? Tem algum perfil de processo semelhante ou tem um perfil próprio? E o IBGP, o que você pode falar dessa banca também? Então, essas duas bancas eu não tenho um perfil determinado, né? Porque eu não achei em pesquisas questões específicas, como, né, traçar um perfil, um número de questões que elas realizaram. Sim. São bancas também, talvez por serem mais novas, ainda não fizeram provas de concursos com anatomia e fisiologia, né? Exatamente. É provável, né? Quais são os erros que os candidatos não podem cometer ao estudar anatomia e fisiologia humanas? E qual é a melhor forma de estudar essa disciplina? Então, primeira pergunta. A melhor forma de estudar não fica... assim, um erro que já responde as duas coisas o aluno viaja muito. Ele tem que ser objetivo e responder a pergunta que foi feita. Se ele pergunta, quantas câmaras cardíacas existem? 4. A resposta é essa. E aí, mas eu ouvi dizer que alguém em algum lugar tem 5. Mas não tem o A mais. Eu sempre falo isso e é o principal erro dos alunos que estudam anatomia. Se existe a possibilidade dele falar assim, mas eu conheço, ou mais, não existe. Vou dar um exemplo clássico aqui para você. O pulmão direito possui, normalmente, 3 lobos. Geralmente, 3 lobos. O pulmão esquerdo possui, geralmente, 2 lobos. Já caiu essa questão em provas de anatomia. Muitos alunos não marcaram essa questão como gabarito. Por quê? Porque vinha a palavra geralmente. E aí ele começa a falar assim, mas geralmente não, sempre. Esse é o principal erro. Você não pode considerar variações anatômicas. Lá na introdução à anatomia, quando nós começamos a turma, nós trabalhamos com conceitos como normalidade, variações anatômicas, trabalhamos com monstruosidade, é um termo que também existe, trabalhamos com vários conceitos que existem dentro da anatomia. O meu corpo não é igual ao seu, que não é igual ao seu amigo, que não é igual às pessoas que estão ao seu lado. Existem variações. Por isso a prova traz geralmente, porque eu não posso afirmar que todas as pessoas possuam um fator de normalidade. E aí o candidato, ele quer discutir com o texto. Não pode. Precisa ser objetivo. Geralmente possuem 2 lobos? Sim, geralmente possuem 2 lobos. Geralmente possuem 2 no esquerdo e 3 no direito? Sim, e é isso.
E aí o aluno erra, porque ele está contaminado com a opinião dele. E isso, obviamente, que em nenhuma das disciplinas isso pode acontecer. Então, a anatomia trabalhem sempre com a normalidade. Quantos ossos existem no corpo? 206 ossos. Esse é o gabarito. 206 ossos. Ah, mas existem ossos supranumerários, ossos sesamoides que algumas pessoas têm. Mas se algumas pessoas têm, eu não posso contar que isso é uma normalidade. Isso é uma exceção. Então, sempre se atenham à normalidade e não vai ter problema. Uma banca não vai cobrar diferente da outra esses conceitos. Isso é uma coisa importante, que o aluno erra muito. E uma estratégia para estudar, como ele estudar essa parte anatômica? Começa sempre das estruturas mais simples até as estruturas mais complexas. Começa do átomo. Eu sempre começo do átomo. E aí o aluno pergunta, Diego, essa é aula de química? Vai cair química na prova? Não. Mas eu preciso entender que os átomos vão formando as moléculas vão formar as células vão formar os tecidos vão formar os órgãos, e assim eu vou entendendo a estrutura das estruturas maiores, tendo em vista que eu já entendi, que eu tenho, inclusive, cai na prova, e vai cair células, procariontes, eucariontes, o processo de reprodução dessa célula. Então, antes de estudar esqueleto, as pessoas ficam super emocionadas quando começam a estudar o esqueleto, músculo, sistema nervoso. Antes, precisa entender a parte pequenininha, que é a célula. Como a célula responde aos estímulos e como isso vai se estruturando até que o organismo todo esteja funcionando. Então, começa da célula e aí você vai crescendo, montando o corpo como se fosse um quebra-cabeça. Quando você chegar num determinado sistema, você já entendeu como ele funciona e as características. Eu posso te dar um exemplo. Quando eu falo de tecidos, eu posso falar, por exemplo, do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele pode ser aqui de revestimento ou glandular. E aí, quando eu falo de pele, a estrutura mais externa é o tecido epitelial. Mas quando eu falo de cavidades ocas, por exemplo, estômago, eu falo que a parte mais interna do estômago também é tecido epitelial. Como eu sei isso? Porque eu já estudei anteriormente a característica do tecido. E eu sei como ele vai funcionar naquele órgão que eu estiver estudando mais lá na frente, Então, isso é uma dica. Comecem da célula e vão crescendo, o corpo humano aos poucos. Eu acho que vou fazer agora a pergunta mais importante aqui dessa nossa entrevista. Eu queria que você falasse quais são os assuntos que você acredita que vão ser mais explorados na prova, tanto para auxiliar como para técnico. Quais são os assuntos de anatomia e fisiologia que você considera assim, os mais importantes e que tendem a cair na prova para esses cargos? Se você achar por bem fazer essa divisão para o cargo de auxiliar e para o cargo de técnico, sem problema. Se você achar que ela é comum a ambos, você pode falar de uma única vez só. Então, de como o aluno está estudando e essa base vai servir para as duas carreiras, não tem como separar, O ideal é que ele estude e aí ele vai se preparar para as duas carreiras. Separando o edital em parte de biologia, o que com toda certeza vai cair e que o aluno precisa dar ênfase é na diferença entre células procariontes e eucariontes. Ele precisa entender que quando, para o meu concurso, e uma coisa importante, você está estudando biologia, mas você não está estudando biologia para o Enem, você não está estudando biologia para o vestibular, você está estudando para uma carreira específica. Então, precisa seguir o perfil dessa prova, o perfil dessa carreira. Então, o que com certeza vai cair na prova? A diferença entre células procariontes e eucariontes e como elas se reproduzem. Como a bactéria se reproduz, e aí eu estou falando de célula procarionte, dê ênfase à bactéria, e eu estou falando de células eucariontes, mitose e meiose, inclusive está no edital especificado, mitose e meiose. Então, tenham aí, nessa parte de biologia,
bem claro na mente de vocês que células procariontes e células eucariontes e a reprodução dessas células, separando a parte de biologia. Com relação aos sistemas, você precisa anexar grupos de sistemas, tá? Então, sistema cardiovascular respiratório. Vou juntar esses dois sistemas porque eles vão estar na prova nessa questão sendo cobrados da mesma forma. O que sempre cai na prova, como as estruturas do coração funcionam, as câmaras cardíacas, a diferença entre essas câmaras, onde o sangue chega e por onde ele vai sair, ok? Isso é muito importante. A diferença estrutural entre veias e artérias também é muito importante. A diferença da circulação sistêmica para a circulação pulmonar. Quem já está estudando, inclusive comigo, no integral cultural, sabe que eu sempre vou dar ênfase a essa diferença, que dentro do coração funciona diferente. E o que eu sempre falo, onde tem exceção, tem questão. E a circulação tem uma exceção muito específica que foi cobrada tanto em 2002 como em 2009 e vai ser cobrada nesse próximo concurso, porque essa questão não pode ficar de fora, né? A circulação com relação ao coração. Onde vai ocorrer a troca gasosa, que nós chamamos de hematose, lá nos pulmões, e como esse sangue vai interagir com os pulmões, isso também é muito importante com relação ao sistema respiratório. No edital de 2009, é separado em parte geral e parte especial. No entanto, uma dica que eu dou para você é estudar tudo de uma vez. Por quê? Na parte especial, por exemplo, vem falando sobre a laringe. No entanto, você precisa estudar sobre a laringe dentro do sistema respiratório que está na parte geral. Então, não faz sentido você tentar separar uma estrutura específica do sistema como um todo, porque você precisa entender a participação estratégica daquela estrutura dentro do sistema. Senão você pode acabar se confundindo. Então, estuda o sistema como um todo. Encaixa as estruturas da parte especial dentro do sistema correspondente na parte geral. Com relação ao sistema nervoso, você precisa dar ênfase aos pares cranianos, 12 pares cranianos e as suas origens. Você precisa saber se esses pares cranianos são motores puramente, são sensitivos puramente ou são mistos. Isso sempre cai na prova porque tem nomes muito difíceis de decorar. Então já pega aí e precisa ter esses pares cranianos tatuados na sua mente. E com relação aos planos de secção, não é? Como o corpo se apresenta na posição anatômica. O que é um corte? Um plano de secção sagital. O que é um plano medial, transversal ou coronal? Essa questão sempre vai cair na sua prova. Precisa saber o que são paquímeros, antímeros e metâmeros. Também faz parte desses planos de secção, que é bem introdução à anatomia. Você também precisa saber sobre os planos de direcionamento. O que é proximal? O que é distal? O que é ventral? O que é dorsal? O que é cranial? Então, esses conceitos básicos de anatomia caem nas questões. E se você não dominar, não adianta conhecer a estrutura em si, se você não sabe a referência, a posição que ele está demonstrando para você na hora da prova. E o grosso, né? Coisas que têm muito assunto e que podem ser aí questões na maioria da prova, é a parte músculo-esquelética, né? A parte do esqueleto como um todo, os ossos, quantidade de costelas, classificação dessas costelas, vértebras, peculiaridades, acidentes anatômicos, né? Se você sabe dos forames, se você sabe de cada pedacinho que tem específico naquele osso daquela região, é muito importante que você conheça essa parte de músculo-esquelética, que eu tenho certeza que vai ser a maior parte da prova. Mestre, além da prova de 2009, né, que é importante que os candidatos resolvam, provas de quais outros concursos que aconteceram aí país afora, os candidatos podem utilizar também como referência de estudo?
No próprio Brasil, assim, ele precisa estudar uma questão muito boa. Prova da Polícia Civil de São Paulo, que traz questões aí a um nível altíssimo, tá? A prova civil do Estado de São Paulo está num nível altíssimo, apesar de trazer aí conceitos de medicina legal, que não é uma característica do Rio de Janeiro, né? Com relação a peças utilizadas, a instrumentos utilizados, a técnicas utilizadas, não é um perfil do Rio de Janeiro, isso daí eu tenho certeza que não vai cair, mas a parte de anatomia da Polícia Civil de São Paulo está um nível altíssimo, a Polícia Civil do Piauí, que eu já citei aqui, está um nível altíssimo também, de Roraima, esses três estados, né? Traz aí questões com um nível muito alto e eu tenho certeza que pode te ajudar a abrir a mente aí com relação à prova do Rio de Janeiro, que normalmente é um pouco mais fácil, é uma visão assim particular, né? É um pouco mais fácil que dos outros estados. Então vale a pena dar uma olhada aí. Prova de Roraima, Polícia Civil, Piauí e São Paulo são 3 estados aí que vão trazer questões muito boas para estudar e para revisar. Perfeito. Então, a gente acabou aqui de falar sobre a parte específica aí de anatomia, né, de biologia, né? Agora eu quero fazer algumas perguntinhas um pouco mais pontuais, de forma mais ampla, né, Sim. para os candidatos poderem filtrar melhor os seus estudos, né? O estudo online acabou se tornando para muitos a melhor e a única opção, né, de estudo frente à questão da pandemia, né, Beto? Então, assim, no entanto, nem todo mundo consegue se adaptar de forma adequada a esse ensino online, né? Muitos acabam perdendo o foco ali da preparação. Então, como superar isso e minimizar essa redução de interação que existe, né, com os professores, já que muitas aulas são gravadas? Nem todo mundo tem legal live, né? Mas, de um modo geral, também existem os cursos gravados, as pessoas que querem estudar cursos que são gravados, e aí perde um pouco essa interação com o professor, e nem todo mundo consegue se adaptar a esse sistema e acaba perdendo o foco na preparação. Como minimizar isso? Luiz, eu acho que as pessoas precisam organizar melhor o dia. E eu sempre falo para os meus alunos que ninguém deixa de ver série, ninguém deixa de ver filme. Todo mundo está falando do que está acontecendo no Big Brother, então, para isso, as pessoas têm tempo. No entanto, o ensino presencial seria aí, para a maioria dessas pessoas, um refúgio, porque em casa sempre tem alguém chamando, alguém falando, a maioria das pessoas tem filhos aí e família e talvez não tenha um espacinho específico para estudar. Então, primeira dica que eu dou é abrir mão do entretenimento excessivo. Não que a pessoa não tenha aí seu momento de distração, né? De ficar um pouco mais leve, mas abrir mão um pouco desse tempo de entretenimento excessivo e separar pequenos períodos de estudo. Não adianta o aluno chegar e falar assim, eu vou estudar na minha folga 8 horas líquidas. Você está jogando tempo fora. Então, o aluno precisa separar no máximo 2 horas para estudar um conteúdo novo, não mais que 2 horas, para conhecer um conteúdo novo e períodos de 30 minutos ao longo do dia para revisar o conteúdo que ele já conhece. E dentro do dia ele pode usar o transporte público, indo ou voltando do trabalho. Ele pode acordar um pouco mais cedo, abrir mão aí de pelo menos 30 minutos de sono. Diego, mas eu já durmo 1h da manhã e acordo 6 horas da manhã. Você vai acordar às 5h30 da manhã, porque é uma questão de objetividade. É difícil? É difícil, mas você está em busca aí, né, de uma vida melhor. E aí coloca na balança, se vale a pena? 30 minutinhos aí na hora do almoço, no seu trabalho, só fazer uma pequena revisão, não conhecer uma matéria nova. Se tem aula gravada de algum professor que você queira, e a aula demora 3 horas, separa, fraciona esse tempo em períodos de 30 minutos e com toda certeza você vai conseguir estudar. O ideal é que você tenha um local reservado, na sua casa, um cantinho, que você consiga não ter interferência. Obviamente, eu sei que para a maioria das pessoas isso não é uma facilidade, mas você precisa aí conversar, tentar negociar
com o pessoal aí para ver se te ajuda a estudar. Mas essa dica é válida, né? Separa pequenos períodos de 30 minutos ao longo do dia para revisar matérias que você já estudou e pelo menos 2 horas para conhecer um conteúdo novo ou um conteúdo que você já não vê há muito tempo. E aí, cada um na sua dinâmica, aí eu acredito que funciona desse jeito. Mestre, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os candidatos, bem como também você pode colocar aí as suas últimas dicas, as suas últimas orientações aí para quem está estudando para auxiliar em técnico de necropsia. E se quiser também deixar aí algum contato, uma rede social para que os candidatos possam, né, interagir com você, fique à vontade. Tá. Eu gostaria até de falar sobre um assunto que não estava pautado, mas é uma coisa muito interessante, sobre a Lei Maria da Penha. Muitos, e aqui é até uma oportunidade de falar sobre isso, né? Muitos candidatos têm me perguntado: Diego, vai cair Lei Maria da Penha? Diego, será que cairão questões sobre a Lei Maria da Penha? Eu preciso começar a estudar? A minha dica é, se sobrar algum tempo, você dá uma olhada para se familiarizar. Porque já existe a lei que foi sancionada pelo governador, nem sei se é ex-governador, o Wilson Witzel, né? Alterando a estrutura das provas para a polícia no Rio de Janeiro, onde precisa haver aí o assunto Maria da Penha. Não significa que existe a obrigatoriedade de cair questões sobre a Lei Maria da Penha. O que eu acredito que talvez não caiam aí questões específicas da Lei Maria da Penha, mas o assunto precisa constar na prova. Então, se familiarizem com essa lei para não ficar vendido na hora da prova, tá? A gente não sabe como vai vir esse edital, então, para não ser pego de surpresa, e quando o edital sair, se for o caso, você já está pelo menos familiarizado. O que eu acho é que vai cair o assunto Lei Maria da Penha em textos na parte de língua portuguesa, por exemplo, né? Falando sobre essa lei, e aí você vai discorrer. O assunto precisa estar na prova. Agora, se vai vir como questão ou vai cair citado em textos, né? Aí a gente já não sabe. O que vai vir o assunto, com certeza, porque essa lei já foi sancionada desde 2019. Guerreiros, eu sei que a ansiosidade aí, né? A ansiedade está lá no teto. Muitos alunos estão sendo desmotivados por essa demora. Não percam o foco, não parem de estudar. Continue estudando. Olhem sempre que o copo está metade cheio. É um tempo de você aprender mais, de manter aí o conhecimento cada vez mais tatuado na sua mente, como eu sempre falo nas minhas aulas, né? Professor Diego, muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu Luiz. tempo, pela sua atenção. Não tenho dúvidas que quem assistir aqui, quem está assistindo esse vídeo aqui, teve aí muitas dicas para conseguir a aprovação no concurso para auxiliar em técnico de necropsia da Polícia Civil. Muito obrigado mesmo, mestre, e até uma próxima oportunidade, tá legal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para você que está vendo essa entrevista, eu agora recomendo que você volte novamente aqui ao YouTube, né, ao canal da Degrau Cultural, e assista o primeiro vídeo desse especial de dicas de professor para auxiliar em técnico de necropsia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu fiz uma entrevista bem bacana com a professora Líria Xavier, né, que é de língua portuguesa, que deu vários bizus aí para você arrebentar no estudo da disciplina de língua portuguesa. Confira aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Valeu, gente!